Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites da sexta-feira, dia 26 de maio. Tem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Bora lá, time! Sextou na área. Quem já é mais antigo aqui do canal, não esquece, dá o likezão, é de graça, ajuda demais. Se você chegou agora e gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Bora lá! 8h45 da manhã, Singapura. Sempre lembrando que isso aqui é a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Eu tenho o Albirex Niigata versus Balestier. Jogo excelente para gols, tá legal? O Albirex vem na segunda colocação, o Balestier quarta posição. Rapidamente mostrando a race. Olha isso, time. Mercado de gols, 2-0, 1-0 que sai um pouquinho da tendência. Aí novamente, 2-0, 4-0, 3-0. É gol para tudo que é lado. Balestier como visitante, 3-2, 4-2, 3-0, 3-1, 3-0. No histórico, 3-2, 1-0 que sai um pouquinho, aí 4-1, 6-0 e 4-0. Time, sem dúvida alguma, o campeonato de Singapura é um campeonato muito bom para gols, tá legal? O problema é a odd, o mercado sabe disso. E aí ele vai te dar uma odd o quê? Esmagada em pré-live. Percebam, o mais de 1,5 paga apenas 1,04. Mas qual que é a dica que fica aqui? Se de repente você puder monitorar essa partida ao vivo, imagina comigo um jogo em alta intensidade. Pressão, chute a gol, escanteio. O gol não sai rapidamente. O que vai acontecer com essa odd? Ela vai subir. Então, de repente, se você tiver no primeiro tempo uma odd acima de 1,50, um jogo em alta intensidade, tenta pegar o over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Pô, Marco, o gol saiu com 5 minutos de jogo, aí não tem o que fazer, bora para a próxima partida, tá legal? Uma outra alternativa aqui, correndo um pouquinho mais de risco, também é buscar para ambas equipes marcarem, odd de 1,62. Fechado? Bora lá, time, dando continuidade, 14 horas no Egito, tem o jogo do El Gaish versus Al Ahly. Al Ahly praticamente campeão. Como, Marco? Apenas um ponto de vantagem? Sim, um ponto de vantagem, porém com 5 jogos a menos que o segundo colocado, tá legal? Al Ahly praticamente campeão. Jogo do primeiro contra o vice-lanterna. Um jogo importante também para o El Gaish, que luta para sair o quê? De zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha na race. El Gaish jogando em casa, uma derrota, 2 empates, 2 vitórias. O Al Ahly, como visitante, nenhuma derrota, 3 vitórias, 2 empates. Time, eu tenho aqui uma equipe que vem muito bem no campeonato, praticamente já a campeã, odd de 1,59, eu vou aqui de Al Ahly empate anula. Pega essa odd, coloca numa dupla. No ao vivo, se o Al Ahly estiver amassando, dá para pensar na vitória seca. 14 horas, Dinamarca, eu tenho Odense versus Horsens. Time, eu não vou enrolar, quero trabalhar em mercado de gols. Time da casa, dos 5 últimos jogos, mais de 1,5 gol bateu em todas as partidas. O time visitante, mais de 1,5 gol, dos 5 últimos jogos também bate em todas as partidas. Ou seja, alta probabilidade para gols. Vamos dar uma olhadinha quanto está pagando esse mais de 1,5 gol. Odd de 1,20, 1,21. Pega essa odd, coloca numa dupla, correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,67. Trazendo aqui a tabela de probabilidades, mercado de gols, para a gente ver 2 gols no confronto, 90%. Deixa eu ver a probabilidade para a gente já ver um gol no primeiro tempo, 75%, ou seja, fique esperto no primeiro tempo. Jogo em alta intensidade, tenta pegar o over meio gol HT. Agora, se o jogo tiver mortão, muitas faltas, muito centralizado no meio de campo, aí você não faz nada, tá legal? Com relação aos escanteios, a média do time da casa é de 4,3, o visitante 4,2. E com relação aos cartões, a média do juizão é de 4,1, cartão amarelo, 0,2 cartão vermelho, o juiz não solta muitos cartões. O time da casa tem uma média de 1,6 e o visitante 1,4. Equipes que tomam poucos cartões, ou seja, eu tenho um juiz que dá poucos cartões e as equipes são disciplinadas. O
que eu vou trabalhar aqui? Numa tocada under cartão, com menos cartões. Ou seja, menos do que 8 cartões, menos do que 7 cartões, e aí dá para compor o seu bilhete. Tá legal? 14 horas na Turquia tem o jogo do Sakaryaspor contra Eyüpspor, jogo de segunda divisão, tá legal? Um jogo que pode ser interessante para gols, escanteios, cantos ou cartões. E vou mostrar para vocês por quê. Sakaryaspor em casa, mais de um gol e meio, 5 de 5, alta probabilidade para gols. O time visitante, mais de um gol e meio, 3 de 5. Vamos para as probabilidades. Mais de um gol e meio, 70% de acontecer. Voltando aqui para a odd, eu tenho uma odd de mais de um gol e meio de 1,23. Pega essa odd e coloca numa duplinha, é um caminho. Com relação aos escanteios, que são os cantos, se liga nisso que é bem bacana. Eu tenho uma média do Sakaryaspor de 5,3 e o time visitante 4,4. Até aí, médias normais para escanteio. Só que aqui que está a sacada e a dica. Os dois times têm alta probabilidade para já sair um escanteio no final do primeiro tempo. O Sakaryaspor 90% e o Eyüpspor 80%. O que significa isso? Os dois times estão na busca do resultado, por exemplo, 0 a 0, o jogo de alta intensidade, fica muito interessante você buscar aqui o canto limite e o canto asiático. Legal? Com relação aos cartões, a Turquia geralmente sai cartão. Eu tenho uma média de 2,5 para o time da casa, o visitante 1,6, para cada equipe receber pelo menos um cartão. E vamos, 15 horas, Holandinha, segunda divisão lá na Holanda. Eu tenho o jogo do Almere contra o Eindhoven. Time, primeira partida do mata-mata, 1 a 0 para o Eindhoven. O Almere joga em casa. O que vai acontecer aqui, hora que o juizão apitar? O Almere vai para cima, precisa pelo menos de um gol. E a gente já tem um campeonato aqui, que é a Holandinha, segunda divisão, que remete gols, chama gols, tá legal? Então, para essa partida, novamente, eu trago um jogo, uma partida muito interessante para mercado de gols. O Almere jogando em casa, mais de um gol e meio, bateu em 3 de 5. O visitante, Eindhoven, 5 últimos jogos fora de casa, mais de um gol e meio, 5 de 5, ambas marcam 5 de 5. No histórico, 5 jogos, 4 batendo mais de um gol e meio. Vamos dar uma olhadinha na odd do mais de um gol e meio. Tem uma odd de 1,26, 1,27. Uma odd bacana para colocar numa duplinha. Vamos trazer aqui as probabilidades. Mais de um gol e meio, 75% de chances de acontecer. 2 gols no confronto. Jogo de mata-mata, geralmente o segundo jogo sai em gols, tá? Porque o time que está sendo eliminado, ele vai para cima. E quando vai para cima, de duas uma, ou faz ou toma. Com relação aos escanteios, o Almere tem uma média de 5,8, o Eindhoven 4,7. Acho um jogo interessante também para a gente ficar esperto aqui, principalmente com os escanteios do Almere. Se ele não fizer o gol rapidamente, os cantos devem acontecer. Com relação aos cartões, a média é baixa. O juizão tem uma média de 3,5 cartões amarelo, 0,1 cartão vermelho, o Almere 1,2 média de cartão, 1,1 média do Eindhoven. Aqui novamente, quem for operar em cartões, pensa numa linha com menos cartões, menos de 7, menos de 8 e por aí vai, tá legal? 15h45 na Irlanda tem o jogo do Cork City versus Shamrock Rovers. Shamrock Rovers na segunda posição, pega o Cork City, vice-lanterna. Vice-liderança contra o vice-lanterna, ou seja, um jogo aqui dos opostos. Vamos dar uma olhadinha na race. Cork City em casa oscilando. 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. Mercado de gols, mais de um gol e meio, 3 de 5. Shamrock jogando como visitante, baita retrospecto. Parece retrospecto aqui de time mandante. 5 jogos, 5 vitórias. Mercado de gols, mais de um gol e meio, 5 de 5. Alta probabilidade para gols. Time, 2 cenários em pré-live. Mesmo fora de casa, o Shamrock é favorito. Odd de 1,54, 1,50, uma entrada mais conservadora. Shamrock, empate anula. Ao vivo, o Shamrock amassando, dá para pensar na vitória seca. Com relação ao mercado de gols, o mais de um gol e meio também vem quente, principalmente pelo time do Shamrock. Odd de 1,26, 1,24 pode ser utilizado na montagem do seu bilhete duplo, tá legal? Espanha, segunda divisão, La Liga 2. Tenho aqui às 16 horas, Zaragoza versus Tenerife.
Um jogo para cumprir tabela, tá legal? Tenerife, 10ª posição, e Zaragoza, 13ª posição, não brigam mais por nada. O que eu trago para vocês? Um possível cenário para menos de 3 gols e meio, under 3,5. Até porque o Zaragoza em casa, dos 5 últimos jogos, 4 batendo menos de 3 gols e meio. Tenerife como visitante, placares bem magros, né? 5 de 5, menos de 3 gols e meio. E no histórico dos 5 últimos jogos, todos eles menos de 3 gols e meio. É o que eu acho que dá para tentar trabalhar aqui em pré-live. Menos de 3 gols e meio, odd de 1,24, uma odd bacana para colocar numa duplinha. Sempre lembrando, isso aqui é futebol. Em pré-live, diante dos estudos, é um cenário para menos de 3 gols e meio. Pode chegar na hora do jogo aqui e rolar um 3-3? Claro que pode, isso aqui é futebol. Portanto, mantenham sempre gestão de banca, tá legal? Time aí, para fechar nossas análises da sexta-feira, depois tem um bilhetinho no final do vídeo, às 17h15 em Portugal, eu tenho o jogo do Vizela contra o Sporting. Ô, Sporting favorito, jogo para mais de 1,5 gol. Por que eu trouxe essa partida? Nesse momento de todos os campeonatos, é muito importante a gente verificar o que os times precisam, tá, gente? Por quê? De repente, equipes grandes, de camisas aí renomadas, podem entrar apenas para cumprir tabela. Então, se você for colocar o seu dinheiro em pré-live, toma cuidado. Esses jogos, eu particularmente, acho mais interessante operar ao vivo. Por quê? Se o time maior estiver em alta intensidade, jogando com o elenco completo, você faz a sua entrada. Agora, imagina um cenário aqui, você está achando que o time vem completo, ele vem completamente reserva. Você comprou gato por lebre, tá bom? Peguei essa partida exatamente para falar disso. Eu tenho já um Sporting na 4ª colocação, garantido para a Liga Europa, não consegue mais vaga de Champions, não perde mais a vaga de Liga Europa, e um Vizela no meio de tabela que também não briga mais por nada. Em pré-live, se as duas equipes jogarem com um pouquinho de vontade, é um jogo para mais de 1,5 gol e o Sporting favorito. Só que é um jogo, novamente, para cumprir tabela. Quem quiser operar alguma coisa aqui, deixa para o ao vivo, não só essa partida, como todos os outros jogos que temos equipes que não brigam mais por nada, tá bom? Time, sexta-feira, uma grade mais magrinha, vamos mais na maciota, tá legal? Tentar entrar realmente no filé mignon. Separei aqui uma duplinha para vocês. Antes, quem tiver interesse pelo grupo VIP, até porque fim de semana está chegando, aí são muitas oportunidades. Eu vou deixar o link aqui embaixo, um custo-benefício que cabe no seu bolso e vai te ajudar muito. Bilhetes pré-live, que são duplas e triplas, muito bem montadas e elaboradas por nossa equipe. Também entradas ao vivo em mercado de gols e escanteios, em jogos com alta intensidade. E para quem está começando, você aprende diversas entradas. Como falei, um custo-benefício que cabe no seu bolso. O link está aqui embaixo. Vem! Toca na duplinha. O que a gente vai buscar aqui? Para o Shamrock Rovers ganhar um dos tempos, jogando contra o Cork City. O que significa isso? O Shamrock precisa vencer o primeiro ou o segundo tempo. Se isso acontecer, já deu certo. E na Holandinha, eu vou buscar mais de 1,5 gol no jogo do Almere City contra o Eindhoven. Se tudo isso der certo, odd de 1,66. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Duas coisas muito importantes. Todas as nossas redes sociais oficiais estão aqui embaixo. Toma cuidado com picareta, golpista e estelionatário. Tá cheio no mercado, galera. Fique esperto. Rede oficial, só aqui embaixo. E se você esqueceu de dar o likezão, dá o likezão. Tem 3 segundinhos? Comentário e compartilhe o vídeo com um amigo. Te espero aqui amanhã, rodada de fim de semana. É sempre uma rodada muito bacana. Forte abraço, boas operações. Fui!